Hoje eu vim falar sobre um assunto que eu tenho certeza que faz parte da jornada de qualquer líder, que é a questão de melhorar a sua gestão do tempo, ou seja, que é conseguir ser mais produtivo e ter mais tempo para fazer as coisas que precisam ser feitas. Eu vou trazer para vocês uma abordagem que eu vi nesse livro aqui. Esse livro faz parte de uma coleção de livros de leituras essenciais da Harvard. São artigos, são coletâneas de artigos, né? É um box com 5 livros. Cada livro é composto por 10 artigos. Em um dos artigos, o autor ele fala sobre uma questão que faz parte de um ditado popular, que é a questão de descascar abacaxis, né? Pelo menos aqui no sul, nós usamos muito essa expressão, né? Eu tenho vários, ou a gente fala assim, eu tenho vários pepinos para resolver, ou eu tenho alguns abacaxis para descascar, né? Fazendo uma analogia à dificuldade que é descascar um abacaxi, né? Então a gente tem aí vários desafios ao longo do nosso dia, e ele usa essa expressão para falar sobre como o líder pode usar melhor o seu tempo e não se apropriar de abacaxis que não são dele. Então, assim, ele fala sobre três pontos que, na opinião dele, nós deveríamos avaliar em relação à gestão do tempo. Então, ele divide o nosso tempo, né? Ele divide o tempo de um líder em 3 partes. O primeiro é o tempo imposto pelo seu líder. Então, imagina que você é um líder, você tem o seu líder e esse líder demanda coisas para você. Então, ele ocupa uma parte do seu tempo e essas tarefas que ele pede para você, essas atribuições que ele lhe dá, são coisas que, em geral, você não pode deixar de fazer. Então, você não tem muita escolha, você precisa fazer aquelas atividades. O segundo tempo, ele fala que é o tempo imposto pelo sistema. O que é o sistema? É o dia a dia. São os teus colegas, são as pessoas da empresa, são os seus amigos, pessoas que demandam coisas de você e que você, em geral, também não pode falar não, né? É uma ajudinha aqui, um conselho ali, uma ajuda para montar alguma coisa, uma ajuda para resolver alguma situação, e que você não se sente confortável e na maioria das vezes você não quer dizer não. Então, esse segundo também é um tempo imposto que você não tem muita escolha e que, em tese, você não pode dizer não. E o terceiro é o tempo autoimposto, que é o tempo que você determina para si mesmo, com as escolhas que você faz em relação ao que você vai fazer, e também o tempo que você dedica aos seus liderados. E é justamente nesse terceiro ponto que é onde está a grande oportunidade que você tem de fazer uma gestão do tempo mais eficiente, porque afinal de contas, essas decisões dependem completamente de você, ou seja, o tempo que você se impôs e que os seus liderados vão impor para você é um tempo que você pode escolher. É um tempo que você pode ter diminuído ou aumentado de acordo com as decisões que você vai tomando ao longo do dia. E para isso, para exemplificar como que isso acontece, eu quero contar uma história. Imaginem que vocês, né, você é um líder, você está andando no corredor lá da sua empresa e o João chega para você e fala o seguinte: chefe, nós temos um problema. E relata para você tudo o que está acontecendo, tudo que está envolvendo aquele problema. Então ele dividiu com você o problema e ele espera, ele está na expectativa de uma resposta sua. Nessa situação, tem 2 coisas que você sabe, né? Primeiro, muito provavelmente você sabe como resolver aquele problema. Então, porque em geral é assim, né? Os nossos liderados, eles estão executando o trabalho deles, quando eles têm alguma dificuldade, eles vão compartilhar com quem? Com o seu líder, para entender como resolver aquela situação ou como eles devem agir a partir disso, né? Então, o primeiro é essa questão, você sabe qual é a solução. E o segundo ponto é o seguinte: você não tem uma resposta imediata para dar para ele, né? Então, ou você sabe da solução, ou você não tem uma resposta imediata. Quando isso acontece, o que a gente tem aqui? Até o momento em que ele foi falar com você, o abacaxi estava na mão dele, concorda? Ele estava com problema e ele estava com o abacaxi. Quando ele divide com você o problema e você diz para ele: eu vou ter que pensar
em como resolver a sua situação, o que aconteceu? Ele pegou o abacaxi e ele passou o abacaxi para sua mão. A partir dali, quem está com o problema é você e não mais ele. Nessa situação, o que aconteceu? Ele deixa de se preocupar com aquele problema e ele, em algum momento, ele vai fazer um follow-up com você. Ele vai te procurar novamente para saber se você já pensou sobre aquele assunto e se você já tem uma solução para ele, certo? Então, assim, o abacaxi, ele vai passando de uma mão para outra. E é nesse ponto que o líder tem que saber como agir para que ele não fique com o abacaxi na mão. Você entende? A partir do momento que você dá essa abertura para o teu liderado, ele passou o problema para você, ele delegou o problema para você, não está mais com ele. Da mesma maneira, no segundo exemplo que eu quero te dar, que é o seguinte, a Maria, ela está participando de uma reunião com você e com outras pessoas da equipe, e depois que a reunião está finalizando, você diz para ela o seguinte, Maria, olha, eu quero que você faça um relatório para mim do que foi conversado aqui na reunião, né? Faça um resumo dos principais pontos, das principais coisas que precisam ser resolvidas e manda esse e-mail para mim. O que aconteceu? Lá na reunião, levantou-se uma série de coisas que precisavam ser resolvidas, né? A partir do momento que você diz para Maria que ela deve fazer esse relatório e mandar para você, o que aconteceu? O problema não está mais com eles, com os seus liderados. O problema passou a estar com você, ou os problemas, né? Se for mais de um. O que acontece? De novo, você pegou o problema para você. Porque agora, a Maria, no momento em que ela der um enviar no e-mail que ela escreveu para você, ela já não vai mais ficar preocupada em ter que resolver aquelas questões. No máximo, o que ela vai fazer é, de vez em quando, pedir um feedback para você. E aí, você já resolveu aquilo? Você já pensou naquela situação? Você já conseguiu avaliar aquele relatório? Você já decidiu sobre o assunto XYZ? Entende? De novo, o problema passou a estar na sua mão. Você assumiu mais um abacaxi para você. Agora, uma terceira situação. Uma pessoa de um outro departamento foi promovido e vai fazer parte do seu time. Aí você fica sabendo dessa novidade, né? E você encontra essa pessoa e você diz para ela assim: Oi, Jonas, que legal que você teve essa promoção. Fiquei muito feliz que você vai fazer parte do nosso time. E eu estava aqui pensando em uma série de coisas que nós podemos fazer. Então, eu queria marcar uma reunião com você para nós discutirmos essas ideias que eu tive. O que você fez nesse momento? De novo, você trouxe um abacaxi e colocou em cima da sua mesa. Por quê? A pessoa que foi promovida, ela vai ficar pensando assim, bom, eu fui promovido, eu vou lá para aquele outro setor, agora eu tenho um novo líder, mas ele já me disse que é para eu esperar ele me chamar para a gente conversar sobre o que eu preciso fazer daqui para frente. Então, na verdade, aquela expectativa de que talvez ele pudesse trazer para você, o Jonas, né, que foi promovido, pudesse trazer para você uma série de ideias, uma série de coisas que ele poderia fazer, o que você fez? Você tirou das mãos dele essa atribuição e você pegou ela de novo para você. Então, de novo, você assumiu um abacaxi que poderia ser um abacaxi do seu liderado. Os exemplos que eu trouxe aqui não necessariamente são problemas, mas eles são são todas situações que vão roubar tempo do seu trabalho e que poderiam e que deveriam estar sendo realizados pelo seu time. Então, quando os autores colocam esses exemplos, e até um dos exemplos que eu dei é um exemplo de algo que aconteceu conosco lá na empresa, eu trouxe isso para que a gente sempre pense que quando a gente tem essas situações com o nosso time, a gente tem que, na verdade, fazer o contrário. A gente não tem que pegar para a gente a solução disso, uma resposta, uma análise. Nós temos que, na maioria das vezes, deixar com o funcionário, né, para que ele resolva aquilo. E para que isso aconteça, tem algumas coisas que nós, como líderes, podemos fazer. Uma delas é incentivar as pessoas a trazerem soluções para você. Por exemplo, alguns anos atrás, eu comecei a perceber, eu até nem tinha lido esse artigo, não tinha visto isso com essa ótica, né? Mas eu comecei a perceber o seguinte: eu tinha minha equipe,
E sempre que as pessoas me traziam um problema, eu ficava pensando numa solução, né? Às vezes eu tinha uma resposta imediata, uma sugestão imediata para dar, às vezes eu falava assim, não, deixa eu pensar um pouco, esse caso é um caso mais delicado, preciso avaliar melhor, e ficava pensando naquilo, em algum momento eu dava um retorno para a pessoa. E eu comecei a perceber que quando eu fazia isso, as pessoas elas ficavam acomodadas, né? Elas voltavam lá para o trabalho delas e esperavam que eu tivesse uma resposta. E um dia eu pensei assim, poxa, mas se eu continuar fazendo isso, eu nunca vou ensinar as pessoas a tomarem decisões por conta própria. E as pessoas, depois de um tempo que elas estão trabalhando conosco, elas vão entendendo como que é a dinâmica, né? Como é a dinâmica da empresa, como que é a dinâmica de liderança, e elas vão entendendo como que funciona tudo isso, e elas vão aprendendo um padrão, né? Porque a gente acaba desenvolvendo um padrão quando a gente toma as nossas decisões, né? E como que a gente vê a questão dos problemas, como que a gente lida com eles, as pessoas vão vendo, elas vão aprendendo esse padrão. Então, num determinado ponto, elas têm condições sim de tomar decisões também e de resolver as coisas, mas elas nem sempre fazem isso. E daí isso tem a ver com a questão das habilidades delas, da capacidade que elas têm, do comportamento delas, mas tem muito a ver também com a nossa, com a liberdade que a gente dá e com o que a gente ensina para elas, enquanto líderes. Então, o que eu comecei a fazer? Quando as pessoas vinham trazer um problema para mim, eu comecei a dizer para elas o seguinte: ok, nós temos esse problema, então eu quero que você volte lá e pense em uma ou duas soluções, pelo menos, de como que a gente poderia resolver esse problema. O que, que você acha que nós podemos fazer? Eu comecei a devolver a pergunta para elas. Depois de um tempo, o que, que começou a acontecer? As pessoas começaram a vir falar comigo e elas já traziam algumas sugestões de solução para aquela situação. Às vezes, a solução que elas traziam não era mais adequada. E isso tá tudo bem, é normal, porque na verdade às vezes a pessoa é inexperiente, ela não sabe de um determinado contexto da empresa, que às vezes é maior, né, do que aquele problema em si, ela não sabe do histórico da empresa, do histórico com o cliente, do histórico do time, é normal, né? Você como líder, muitas vezes está lá mais tempo, você tem mais condições de saber se aquela solução é viável ou não. E não tem problema de você dizer para ela, olha, a sua sugestão não é viável nesse caso e explicar por quê. Né? Sempre é importante que a gente dê um contexto para a pessoa e não simplesmente, ah, não, a sua sugestão está descartada e ponto final. Também não é assim que funciona, né? Porque senão a pessoa vai se desmotivar a trazer para você as ideias dela de sugestão. Mas o incrível disso tudo é que depois de um tempo, as pessoas elas vão se acostumando com essa rotina. Então elas têm um problema, elas te trazem algumas sugestões, você discute com elas, escolhe a mais adequada, seja a sugestão dela ou seja uma sugestão sua ou um misto das duas coisas, né? Uma solução construída por vocês. Mas isso precisa acontecer para que elas não fiquem trazendo para você toda hora todas as dificuldades que elas têm e elas sentem e esperem uma solução, porque isso rouba seu tempo, né? Isso é uma situação que vai te tirando cada vez mais tempo, e as pessoas vão ficando com menos problemas e você cada vez com mais, porque se você tem uma equipe grande, imagina que ela tem um problema, só que você tem o problema de outras 10 pessoas. Então, assim, o caldo ele acaba engrossando cada vez mais, né? Então, essa é a importância de você construir essa mentalidade no seu time, para que eles comecem a pensar, analisar todo o contexto da empresa, todo o contexto de como aquilo funciona e comecem a pensar em sugestões de como você encararia aquele problema. Então, você passa a ensinar as pessoas a tomarem as decisões corretas. Você em algum momento já se sentiu assim ou já viu isso acontecer? De que parece que o líder ou o gestor, né, ele tem muito mais problemas e muito mais coisas para resolver do que os seus liderados? Eu já vi isso acontecer, né? Em alguns momentos eu já me senti assim no passado, e depois que eu me dei conta disso e que eu comecei a incentivar as pessoas a fazerem isso, as coisas se tornaram muito mais leves, muito mais tranquilas. Então, assim, essa é uma dica super importante. Eu já conversei sobre isso com vários líderes, alguns aplicam e outros nunca tinham se dado conta de fazer isso. É uma coisa simples.
É claro que é um trabalho de formiguinha, não é da noite para o dia que você vai conseguir fazer com que as pessoas tomem as decisões certas. Você tem que estar disposto a correr um determinado risco de que talvez elas possam fazer alguma coisa que não saiu exatamente do jeito que você teria feito, mas isso faz parte do processo de aprendizado e de evolução da sua equipe. E aí, nesse artigo, os autores, eles falam sobre alguns níveis de iniciativa que você precisa estabelecer com esse time. Então, quando você começa a criar essa filosofia de que quando eles têm um problema, ao invés deles virem te procurar só para entregar para você o problema, eles comecem a trazer também as soluções, eles trazem aqui uma abordagem de 5 iniciativas que as pessoas em geral elas têm. E quais delas são viáveis e quais não são. Então, a primeira delas é o seguinte, é a postura de que ele trouxe o problema para você e ficou aguardando uma resposta. Então, esse é o primeiro ponto. Ele não vai não vai tomar nenhuma atitude, ele não vai fazer nada, ele simplesmente vai pegar aquele problema e colocar ele para você e aguardar uma solução da sua parte. O segundo é ele perguntar para você o que ele deve fazer. Então, de novo, ele transferiu o problema para você, ele transferiu o abacaxi para você, porque ele sabe do problema, ele não pensou numa solução e ele simplesmente espera uma resposta sua. O terceiro ponto é ele trazer o problema para você e recomendar uma ação que poderia ser feita em relação àquilo. Então, lembra aquilo que eu falei, estimular a pessoa a trazer o problema para você, compartilhar com você, mas já pensar numa solução, em uma ou duas opções. Às vezes tem mais de uma forma de resolver. Então, ele pode começar a trazer para você o problema junto com uma ideia de solução. O quarto ponto é ele ter o problema, ele solucionar o problema e imediatamente comunicar a você. Isso serve em algumas situações, né? Quando o liderado já está mais maduro, né? A relação de líder com liderado está mais madura e ele já tem condições de tomar algumas decisões por conta própria. E aí o combinado entre vocês é que ele tome a decisão, resolva o problema e imediatamente comunique você. Às vezes isso faz sentido em algumas situações em que se der alguma coisa errada, se ele tomar alguma decisão errada, por exemplo, você ainda tem um tempo para fazer alguma interferência, para poder sugerir para ele uma mudança na rota, uma mudança nessa decisão, né? Então, em algumas situações isso se aplica. E o quinto ponto é ele agir em relação àquele problema, então ele teve contato com o problema, ele toma uma decisão, ele resolve o problema com base em tudo aquilo que ele já aprendeu, em toda a cultura da empresa, e em algum momento ele vai comunicar a você sobre o que aconteceu. Isso pode ser numa reunião que vocês tenham uma vez por semana, uma vez por mês, numa reunião de equipe. Cada empresa tem a sua dinâmica, né? Cada equipe tem a sua dinâmica. Tem alguns líderes que fazem essas reuniões de feedback, né, para saber o panorama de como as coisas estão andando, quais as dificuldades que cada um tem, fazem uma troca de ideias para pensar nas soluções. Mas o quinto ponto seria esse: ele não precisa comunicar de imediato o líder, mas ele vai comunicar em algum momento. Isso também é algo bacana, porque assim, você fica sabendo do que está acontecendo e você consegue acompanhar a evolução do teu liderado também, né? Então, assim, você começa a perceber os padrões que ele está construindo em relação à tomada de decisão. Você sabe que ele, ao ter contato com o problema, ele tomou uma ação e ele vai comunicar a você e você pode dar um feedback para ele, se for necessário, dizendo, olha, foi muito legal a solução que você deu, ou olha, da próxima vez seria melhor se você tivesse ido por esse caminho por causa de X, Y, Z que já aconteceu aqui na empresa, ou por conta dos valores da empresa, enfim. Não importa o motivo, mas esse feedback sempre é importante. Então, a partir disso, você vai construindo essa cultura junto ao teu time de que eles podem aprender a tomar as decisões corretas sem que eles tenham que ficar trazendo essas interferências o tempo todo para você. E assim, eles vão ocupar menos o seu tempo e vão deixar na sua mesa menos abacaxis para você descascar, de acordo com a analogia que os autores fizeram. Então, pensando nesses 5 pontos que eu acabei de colocar,
O número 1 e o número 2 são pontos que você tem que tentar eliminar, que é aquela situação, né? Relembrando que ele traz para você o problema, aguarda uma resposta, e que ele traz para você o problema e pergunta para você o que você deve fazer. Então, assim, esses dois você tem que tentar eliminar da tua rotina com o seu time, porque esses dois são os ladrões de tempo com os quais você mais vai ter que lidar. E aí, fortalecer os outros três, né? Para que você possa constantemente ajudar o teu time a começar a entender os padrões e os valores da empresa e começar a resolver os problemas por conta própria, né? Como eu falei, é um trabalho que tem que ser feito de médio a longo prazo, não é de uma hora para outra que a pessoa consegue desenvolver isso, mas é muito possível, né? Eu falo isso com experiência própria. Depois que eu comecei a fazer isso, as coisas se tornaram muito mais tranquilas. Então, conforme a maturidade do seu time e a maturidade das pessoas, você pode delegar mais ou menos a responsabilidade e a liberdade de tomar essas decisões, né? Isso é um processo, é uma construção. Então, conforme eles vão aumentando o nível de maturidade, você também consegue ir aumentando o tamanho da liberdade que você dá para que eles tomem essas decisões. Pode parecer, talvez para algumas pessoas, isso pode parecer um sinal de fraqueza do líder, né? Porque tem pessoas que elas são energizadas, né? Elas se sentem mais fortes, mais empoderadas quando tudo depende delas, né? Assim, todas as decisões aqui na empresa são tomadas a partir de mim. Todas as decisões sobre todas as coisas que acontecem, a última palavra é minha, a última palavra é do gestor, é do líder. E talvez para algumas pessoas isso pareça algo saudável, mas na realidade não é. Porque o que um líder precisa fazer é, na verdade, transformar as outras pessoas do seu time em pessoas empoderadas também, em pessoas que têm a responsabilidade com a liberdade necessária para fazer o seu trabalho e para tomar as melhores decisões. Porque senão, o que acontece? O líder acaba ficando sobrecarregado, né? Ele fica sobrecarregado, ele é por causa das tarefas que ele já tem que fazer, e ele fica sobrecarregado por conta das decisões que ele precisa tomar. Então, assim, de forma nenhuma, dividir a responsabilidade sobre as decisões é algo que vai enfraquecer a tua liderança diante da tua equipe, né? A gente sabe que tem pessoas que pensam assim, mas esse pensamento, ele não é um pensamento que vai trazer benefícios na tua liderança, né? Então é algo que você precisa pensar. Para que isso aconteça, obviamente que eu falei já sobre maturidade do time, e é lógico que quando você tem um time que não está maduro para fazer isso, você não pode simplesmente delegar para eles a responsabilidade de tomar certas decisões, né? Isso é uma construção. Então, a partir do momento que você cria um ambiente favorável para isso, que você começa a enxergar o seu time num nível de maturidade suficiente para isso, você vai aos poucos colocando para eles cada vez mais a liberdade e a responsabilidade de tomar essas decisões. E uma das coisas que precisa acontecer para que isso funcione é que você tenha um ambiente de confiança com o teu time. Muitas pessoas relatam que não se sentem seguras para tomar decisões na empresa porque elas não veem isso como algo positivo diante do seu líder, por exemplo, ou diante das outras pessoas da equipe. Então, assim, porque o ambiente ele não é um ambiente em que ela se sinta segura. Não é um ambiente em que ela tenha confiança para mostrar as suas vulnerabilidades, os erros que talvez ela tenha cometido. Porque, assim, a gente não pode a gente não pode imaginar que a gente vai ter uma situação em que tudo, 100% do tempo, 100% das coisas dão certo, né? Eu acho que isso é praticamente impossível. Nós vamos ter situações em que o nosso liderado vai errar, nós vamos errar também, né? Então, assim, o que precisa acontecer? Você precisa fomentar um ambiente de segurança para que ele, quando acontecer uma situação em que ele cometeu um erro, em que ele precisa conversar sobre isso com você, conversar sobre outra pessoa do time,
ele tenha essa confiança, ele se sinta efetivamente seguro dentro daquele ambiente. Se tudo que eu falei até aqui não estiver sustentado por um ambiente de segurança, não vai funcionar. A tendência é que não funcione, porque a pessoa ela não vai se sentir aberta para compartilhar com você uma coisa que ela fez errada, se ela não sentir que ela tem essa confiança, que ela tem essa via aberta com você. Então, fomentar e fazer com que as pessoas cresçam dentro desse ambiente seguro psicologicamente para elas é fundamental, é a base, né? É a base para que essa relação realmente funcione, realmente dê certo e para que você consiga começar a ensiná-las a tomarem as decisões e dar essa liberdade para elas com responsabilidade. O resumo de tudo isso que eu falei, na verdade, é a busca pelo tempo, né? É para que o teu tempo ele seja mais produtivo e que você realmente gaste o seu tempo com coisas mais relevantes, né? E que esses probleminhas do dia a dia, eles não consumam esse tempo seu que é tão precioso, que é tão necessário, né? Para que você se preocupe com coisas muito relevantes, que realmente dependam de você, né? Que você tenha mais tempo para você pensar em novas soluções, pensar em coisas que você pode implantar no seu time, na sua empresa, coisas que você pode desenvolver, para, na verdade, gastar a sua energia e o seu tempo com coisas que realmente são importantes. Porque muitas vezes as pessoas, nós somos consumidos por uma rotina de um monte de coisas pequenas que somadas elas se transformam numa coisa grande e que roubam um tempo grande nosso e que se nós tivéssemos delegado, tivéssemos ensinado as pessoas a pensarem, a tomarem decisões, elas poderiam estar fazendo e o trabalho flui para elas também muito melhor. Porque eu já ouvi pessoas dizendo assim, poxa, aqui na minha empresa é muito chato porque eu passo as coisas para o meu gestor e ele não me responde. Demora vários dias, demora semanas, ele não me dá um retorno, ele não me dá um feedback, e aí eu fico aqui preocupada com aquela pendência, preocupada com aquela situação. Eu peço feedback para ele, mas ele não resolve, ele não me deixa resolver, também não resolve. E aí as pessoas ficam insatisfeitas, porque ninguém gosta de ficar acumulando pendências, né? E isso acaba, às vezes, desmotivando as pessoas. Então, quando você trabalha isso, você primeiro tem que trabalhar em você, depois você tem que trabalhar isso no teu time e dar essa responsabilidade para eles, essa liberdade, mas sempre dentro da visão de ter responsabilidade, né? Então, quando você constrói isso, você acaba construindo um time mais forte, um time que pensa e um time que sabe resolver as coisas como você resolveria, ou às vezes até melhor, né? Às vezes a gente já aconteceu várias vezes de a pessoa vem compartilhar comigo uma situação e eu penso, né? Ah, vamos resolver de tal forma. E aí, quando eu pergunto para ela assim, ó, o que você acha que a gente deveria fazer? Ela tem uma solução muito melhor que a minha. Já aconteceu várias vezes isso. E isso é muito legal, porque às vezes a pessoa que está lá na linha de frente com o cliente, lá executando o projeto, executando as atividades, ela muitas vezes tem mais propriedade do que nós, como líderes, para sabermos o que é melhor naquela situação. Então, no final das contas, quando você começa a fomentar esse tipo de situação com o seu time, as coisas começam a fluir muito melhor, tanto para você quanto para eles. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você pense sobre essa questão e te convido a colocar em prática a partir de agora com o seu time. Faça essa tentativa. Comece a colocar para eles e peça para eles darem sugestões de como solucionar os problemas sempre que eles trouxerem para você. Eu tenho certeza que você vai se surpreender positivamente na maioria das vezes. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para você, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do nosso canal para você entrar no nosso grupo e receber semanalmente conteúdos como esse, exclusivos, feitos para você. Até mais!